Visualize agora essa realidade que pode ser sua. Imagina todos os meses você recebendo com segurança, com tranquilidade, 14 mil reais. Imagina o que você vai poder proporcionar para sua família com esse dinheiro. Imagina o que você vai poder comprar. Imagina os lugares que você vai poder conhecer. Isso tudo é possível e faltam 100 dias para a prova. E a hora de começar é agora. O concurso TSE Unificado vai acontecer em outubro e você pode alcançar a aprovação estudando 2 a 4 horas por dia da forma certa, com o material certo. E essa é a aula número 2 que eu estou aqui fazendo nesse perfil, revisando todo o conteúdo do edital. Bora lá? Recapitulando o que a gente estudou na aula 1. Você já começou a estudar sabendo o que é mais cobrado, direitos políticos e partidos políticos? Para quem tem o livro, já assistiu uma videoaula explicando todo esse tópico da matéria? Entendeu que o conceito de direito eleitoral é o conjunto de normas, regras e princípios que regulamentam o processo eleitoral para garantir a correção e legitimidade do processo? Compreendeu que o Brasil adota o regime democrático semidireto ou misto. Existem instrumentos em que o povo decide diretamente e instrumentos nos quais o representante decide, né? E como é que esse representante é escolhido? Mediante o voto direto e secreto com valor igual para todos. O voto é direto, secreto, igual, obrigatório e periódico. Obrigatório, gente, salvo para os analfabetos, os menores de 18 e os maiores de 70 anos. E além do processo eleitoral, eu expliquei para vocês que existem instrumentos de participação direta do povo no exercício do poder do Estado. Quais são eles? Plebiscito, que é uma consulta prévia ao ato. Lembra, gente, que o plebiscito é um plebiscito realizado antes daquele ato administrativo ou legislativo. Referendo é uma consulta realizada após o ato. E iniciativa popular, eu estou falando da possibilidade de apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular. Só que esse projeto de lei, gente, tem que ser assinado por 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados, sendo que 0,3% do eleitorado em cada estado. Sobre o que a gente estudou, não esqueça, o que está em verde responde a 100 questões de prova, então o conceito de direito eleitoral 100 questões. Plebiscito e referendo também responde a 100 questões de prova. Lei de iniciativa popular está em amarelinho porque responde a 200 questões. E o que a gente vai falar agora é mais cobrado. Eu vou falar de capacidade eleitoral passiva, responde a 300 questões, por isso que está em vermelhinho. Vamos lá? Eu falei com você sobre direitos políticos positivos, a prerrogativa de votar, de participar do plebiscito, do referendo, mas agora eu quero falar de capacidade eleitoral ativa. A capacidade eleitoral, gente, na ação popular é o reconhecimento da qualidade de eleitor. Eleitor vai ser o cidadão brasileiro devidamente alistado perante a Justiça Eleitoral no gozo dos seus direitos e apto a exercer esse poder do Estado. Prof, quem é que vai realizar esse alistamento eleitoral? Gente, o alistamento é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para quem tem entre 16 e 18 anos, para quem tem mais de 70 anos e para quem é analfabeto. Lembrando que o menor que tem entre 16 e 18 e o analfabeto não tem obrigatoriedade de votar, mas podem votar. É uma faculdade, né, gente? E é vedado o alistamento do estrangeiro e do conscrito. Vamos entender isso. Quando a gente fala de alistamento, eu estou falando da qualidade de eleitor. Você vai conseguir essa qualidade de eleitor por meio da obtenção do título de eleitor, que vai dar ao nacional, a quem é o brasileiro nacional, a condição de cidadão brasileiro. Lembrando que com alistamento você adquirir a capacidade de votar e não de ser votado, porque para ser votado temos alguns outros requisitos. Lembrando que o estrangeiro é inalistável, ele não vai se alistar para votar, salvo se ele o quê? Se naturalizar brasileiro. Agora, o português equiparado, apesar de continuar sendo estrangeiro e não se naturalizou, ele vai poder o quê? Votar e ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. Olha o exemplo aí, gente. O candidato a deputado estadual do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Serrano Sanches da Silva, afirma que é o quê? Brasileiro de coração. Fala que o hino nacional é que ele sabe cantar, é o brasileiro. Ele é português com igualdade de direitos. Ele é um português equiparado, gente. Então ele pode o quê? Votar e ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. Dito isso, eu quero falar agora sobre o tópico mais cobrado. Tá vendo que tá em vermelhinho? Porque responde a mais de 300 questões de prova. Não avance nenhuma página do material sem responder questão.
Eu estou falando da capacidade eleitoral passiva, a possibilidade de se eleger, de se candidatar. Prof, quais são as condições de elegibilidade? Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária. Lembrando que os inalistáveis, os estrangeiros e conscritos e os analfabetos não podem concorrer a cargo eletivo, não podem se candidatar. Agora, além desses requisitos, devem ser observadas as idades mínimas. Para se candidatar ao cargo de presidente, gente, e senador, o candidato tem que ter 35 anos. Para concorrer ao cargo de governador, a idade mínima é de 30 anos. Por sua vez, aqueles que querem ser deputado federal, deputado estadual, distrital e prefeito devem ter no mínimo 21 anos. E aqueles que querem cargo de vereador pode ter no mínimo 18 anos. E tudo isso só é possível, gente, porque o Brasil adota o regime de governo democrático. O que é isso, Pro? Aqui no Brasil, gente, a supremacia é da vontade popular. Só que essa vontade popular vai ser realizada e exercida de forma direta e de forma indireta. De forma direta, a gente participa do plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. De forma indireta, nós escolhemos o nosso representante que está lá, governando. Então, indiretamente, nós estamos lá, sim, porque tem uma pessoa nos representando. Entendido? Então, lembre-se, gente, que no Brasil é adotado a democracia semidireta ou mista, na qual são conjugados institutos da democracia direta, plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei e indireta, eleições. Entendi, prof, esses conceitos, mas quais são as fontes do direito eleitoral? De onde vêm essas regras do direito eleitoral? Vamos entender? Gente, quando eu falo de fonte, eu estou falando de origem, lugar, de onde vêm essas regras do direito eleitoral. As fontes do direito eleitoral se dividem em fontes formais, materiais e informais. Pessoal, fontes materiais, eu estou falando da matéria, eu estou falando dos fatores sociais, históricos, humanísticos, políticos, os fatores que acontecem em nossas vidas que vão influenciar o surgimento de normas jurídicas. Prof, e as fontes formais? Eu estou falando da formalidade. Fontes formais são aqueles mecanismos que introduzem a norma no meio jurídico. Como assim? São fontes formais diretas, a Constituição, o Código Eleitoral, a Lei das Eleições. São fontes formais indiretas, aquelas que não tratam da matéria eleitoral de forma direta, mas de forma suplementar, de forma secundária. Por exemplo, no Código Penal tem alguns instrumentos que vão estar regularizando crimes eleitorais? Claro. O Código de Processo Civil também, o Código de Processo Penal também. E, por fim, nós temos as fontes informais do direito eleitoral, aquelas que têm função supletiva, vão ajudar a integrar todo o sistema de normas. Quais são elas, prof? A doutrina e os costumes. Dito isso, vamos entender agora os princípios do direito eleitoral. Os princípios são mandamentos gerais, diretrizes gerais para a atuação dos entes estatais, que vão permitir interpretação e integração das normas. O primeiro princípio, e o princípio mais cobrado, é o princípio da anterioridade eleitoral. Pessoal, esse princípio consiste em uma garantia de conservação do processo eleitoral. Por quê? As leis que alteram esse processo entram em vigor imediatamente, mas só podem ser aplicadas às eleições que acontecerem depois de 1 ano da data da vigência. Isso para evitar que uma nova lei surja em um momento muito próximo do pleito eleitoral e mude tudo. Então lembra, a nova lei entra em vigor imediatamente, mas só vai ser aplicada as eleições que acontecerem 1 ano após a sua vigência. Exemplificando para ficar mais fácil. Se uma lei foi publicada no dia 10/10/2017, ela vai entrar em vigor em 10/10/2017, mas só pode regular as eleições que acontecerem após o dia 10/10/2018, 1 ano após, gente. Esse entendimento você tem que lembrar e tem que absorver esses conceitos importantes. Vigência quer dizer que a lei entrou em validade. Eficácia é quando ela passa a ser aplicada e produzir efeitos. Então, lembra das palavras-chave que estão sempre destacadas em negrito. O princípio da anterioridade eleitoral garante que a lei entre em vigor é válida na data da sua publicação e não poderá ser aplicada na eleição que acontecer em até 1 ano da sua vigência. Tem que ser só 1 ano depois, combinado?